O ex-deputado Jean Willis está voltando ao Brasil depois de um período aí de autoexílio. Ele nem bem chegou no Brasil e já está dividindo opiniões sobre o seu papel no novo governo. Semana passada estava assim, né? Nomeação deve sair no Diário Oficial nos próximos dias. Hoje a notícia que a gente já vê é essa, né? Paulo Pimenta nega a promessa de cargo a Jean Willis. Vou dizer uma coisa para vocês. O Jean Willis, para quem não conhece o ex-deputado federal Jean Willis, eu realmente acredito que ele seja uma das figuras políticas mais interessantes que o Brasil gerou nos últimos tempos, né? Que o cara, ele se tornou uma pessoa pública através do Big Brother Brasil. Para quem não conhece, ele ganhou o Big Brother Brasil 5, ganhou da Grazi Massafera na final. E depois disso ele entrou para o PSOL, né, um partido de esquerda, e se mostrou uma pessoa, assim, tipo, para quem veio do Big Brother Brasil, uma pessoa muito politizada e muito combativa, né? Eu lembro muito dele durante o governo Dilma, que ele foi uma das vozes assim mais importantes para o movimento LGBT na época, que para quem não o Levi, ele devia ser uma criança nessa época, né, Levi? É um pré-adolescente rebelde. Pré-adolescente, olha lá. Eu já era adulta. Nessa época aí, o primeiro governo Dilma era um momento que estava muito em ebulição a causa LGBT aqui no Brasil. Foi quando estava se discutindo a adoção por casais homoafetivos, quando estava se discutindo o casamento homoafetivo, coisa que hoje a gente já meio que dá por resolvida. Era naquela época que estava se brigando isso, e igual hoje a gente tem lá o Nicolas Ferreira, que levanta a bandeira contra as pessoas trans. Naquela época a gente tinha o deputado Marco Feliciano levantando a bandeira contra as pessoas os homossexuais, né? E o Jean Willis foi o cara que assim bateu de frente, não, vamos enfrentar essa briga aí. E por isso se tornou um alvo preferencial aí da direita. Daí, o cara realmente, assim, tipo, talvez a gente pode dizer que colocou o nome dele na história no dia do impeachment da Dilma, no dia do golpe. Que foi lá o Bolsonaro na tribuna, subiu lá e dedicou o voto dele ao torturador Brilhante Ustra, né? Quando ele desceu da tribuna, o Jean Willis foi lá e cuspiu no Bolsonaro. Sério. A famosa cusparada. Acho que não deu para ver, vamos colocar de volta. Olha lá, pull. Viram? Replay. Pull. Foi lá e cuspiu no Bolsonaro. E, bem, não preciso nem dizer que depois disso ele recebeu muitas ameaças seríssimas, e daí quando o Bolsonaro ainda subiu à presidência da República, o Jean ele se autoexilou, saiu do país, entrou no lugar dele lá o Davi Miranda, que infelizmente veio a falecer 2 meses atrás. E agora o Jean Willis está voltando ao país e está voltando aos holofotes. E, cara, ele nem bem chegou, já começou a causar um monte de polêmica. Primeiro, ele trocou de partido, saiu do PSOL, foi pro PT. Daí, ele arranjou briga com o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite. Né? Por quê? Inclusive, ele até anunciou que vai processar, né, o Jean Willis. Exatamente. O Eduardo Leite, o Lula acabou com programas de escolas civis militares, o Eduardo Leite foi lá, um dos vários governadores que falou, não, no nosso estado a gente vai continuar com a escola civil militar. E o Jean Willis foi lá e fez esse tweet aqui, que governadores héteros de direita e extrema-direita fizessem isso já era esperado. Mas de um gay, lembrando, Eduardo Leite é abertamente homossexual. Se bem que gays com homofobia internalizada, em geral, desenvolvem libido e fetiches em relação ao autoritarismo e aos uniformes. Se for branco e rico, então, tá feio, bi. Então, o Jean Willis fez essa provocação aí. Como o Levi lembrou muito bem, o Eduardo Leite, ele já declarou, não, ele já fez, de fato, entrou no Ministério Público contra o Jean Willis por causa disso. E o Jean, ele voltou com uma promessa de que ele iria ter um cargo na SECOM, né, Secretaria de Comunicação do governo. Então, a gente tem aqui, ó, dia 13 de julho, reportagem,
Willis será assessor no planejamento e comunicação do governo. Nomeação deve sair no DOU, né, o Diário Oficial da União, nos próximos dias. Ex-deputado voltou ao Brasil depois da inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Só que, tendo todo esse histórico que o Jean tem, foi muito rápido para a imprensa cair em cima dele. Então a gente tem lá o UOL, né, o Josias, lá, colunista do UOL, dizendo: Jean Willis causa desconforto ao Planalto antes da nomeação. Num governo de pacificação, um presidente precisa colecionar aliados e evitar brigas. Nessas horas, o pior auxiliar é aquele que deseja ver o sangue dos adversários. Olha, já virou ver o sangue dos adversários. O Mogus Parada e dizer que o governador tem fetiche por gente fardada já virou ver o sangue dos adversários. O companheiro Jean Willis excedeu as expectativas. Conseguiu transformar em inimigo um político que Lula se esforça para chamar de amigo, o governador gaúcho Eduardo Leite. Daí a gente vai no Estadão, ó lá como é que tá no Estadão as coisas. Lula faz esforço para se aproximar de evangélicos, que cobram explicações sobre o cargo a Jean Willis. Daí eu vou ler o texto, eu sei que é um textão, mas, gente, é importante isso aqui. Em busca do apoio dos parlamentares evangélicos, o governo Lula está assumindo o compromisso de evitar pautas polêmicas, aborto, drogas e costumes. A sinalização tem sido dada a líderes dos grupos religiosos, como coordenador da bancada evangélica no Senado, Carlos Viana, que, segundo disse ao Estadão, consideram o gesto um sinal de pacificação e respeito. Desde que nossas pautas não sejam afetadas, o governo terá nosso apoio em todas as matérias que forem importantes para o Brasil, afirmou Viana. Desde que nossas pautas não sejam afetadas. Vindo isso do líder da bancada evangélica, coisa boa não é. Pois é. Nesse clima de entendimento com o Planalto, Viana comentou a suposta indicação do ex-deputado Jean Willis, que ele considera um personagem muito polêmico para uma função na Secretaria de Comunicação. Segundo Viana, se o Willis não tiver nenhuma influência nas decisões do governo, naturalmente que essa será apenas uma questão do presidente Lula da Silva e do PT. No entanto, se o Willis insistir em assuntos que não contam com o apoio dos parlamentares evangélicos, haverá reação. Se ele trouxer novamente os assuntos que, durante o governo Dilma Rousseff, levaram a embate, até mesmo a um levante na política brasileira, naturalmente vamos nos manifestar contrários, porque entendemos que ele não tem respeito pelos cristãos em nosso Brasil. Lembra que eu falei que o Jean Willis foi a pessoa que o deputado que mais enfrentou durante o governo Dilma pelos direitos das pessoas LGBT? Tá vendo? Os caras estão até hoje se doendo por causa disso, Levi. Até hoje estão se doendo por causa disso. O Jean, ele sempre foi muito combativo, né? Ele foi uma pessoa muito ferrenha nas defesas dele e não mede palavras, né? A gente já percebeu aí, porque ele realmente botou ali com o Eduardo Leite a questão do fetiche em jogo. Eu não sou apto a criticar o comportamento do Jean Willis, porque ele já fez muito pelo movimento LGBT, como você mesmo disse. Eu acredito que mas aí, ao mesmo tempo, eu fico pensando, né? Eu não sou tão combativo assim, né? Eu sou uma pessoa um pouco mais tranquila nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que seja legal a gente abrir concessões tão grandes assim para a bancada evangélica, sabe? As pautas que eles não querem que sejam tocadas são pautas que são para o bem da população brasileira. A forma como eles comunicam, pelo bem da população brasileira, é uma forma de excluir pessoas LGBTs, assim, que são parte da população brasileira, uma grande parte da população brasileira, né? E mulheres, com relação à discussão sobre o aborto, né? Enfim, então eu não acho que seja saudável a gente abrir mão de coisas tão importantes para a população em prol desse apoio. Acredito que existam outras formas de resolver isso. Eu acho que o Jean Willis não voltaria para o Brasil assim sem alguma coisa para ele realmente efetivamente fazer. Mas eu acho que ele vai fazer parte do governo de alguma forma. Não sei se na Secretaria de Comunicação, por conta de todo esse levante que tem acontecido, mas eu acredito sim que ele vai compor sim o governo, e eu acho que ele é um aliado importante. Acho que é importante, mesmo dessa forma combativa dele, eu acredito que é extremamente importante ter alguém que não se preocupe em ficar abaixando a cabeça pro conservadorismo e em prol de outras pautas, sabe? Eu acho que tem que existir esse meio termo aí da discussão. Enfim, é política, não tem como a gente vencer todas, né? Mas a gente precisa de alguém combativo, de
alguém que não vai ficar abaixando a cabeça em prol de outras pautas, em detrimento das pautas relacionadas a mulheres e ao movimento LGBT. Pois é, porque esse cargo que ele teria na SECOM já ficou meio em dúvida, né? Porque, como eu falei, a semana passada estava assim, né? Nomeação deve sair no Diário Oficial nos próximos dias. Hoje a notícia que a gente já vê é essa, né? Que Paulo Pimenta nega a promessa de cargo a Jean Willis. Então, assim, tipo, parece que os caras já estão. Recuando. Talvez não seja uma boa ideia a gente pegar esse cara aí. Pois é, eu tenho as minhas discordâncias com o Jean Willis, especialmente quando em outros assuntos, quando, por exemplo, entra em assuntos como questão da Palestina e Israel, que ele tem uns posicionamentos bem complicados, né? Mas, assim, não tem como negar a importância que ele teve para o movimento LGBT aqui no Brasil. Eu lembro que ele estava em evidência bem na época que eu estava me assumindo como uma pessoa trans e, assim, tipo, ele foi uma das únicas pessoas no Congresso Brasileiro, na Câmara dos Deputados, que teve coragem de se levantar já 10 anos atrás. Se hoje a pauta trans já é uma pauta complicada, Uhum. 10 anos atrás ele foi a única pessoa que teve a coragem de se levantar dentro da política brasileira a nosso favor. Então, assim, tipo, não tem, por mais que existam discordâncias, não tem como não reconhecer o trabalho que esse cara fez. Eu acho que a única questão é talvez uma avaliação de até que ponto a gente pode. A gente está no momento da história do Brasil atual que a comunicação ela está muito na mão da extrema direita. Eles sabem como fazer essa comunicação e a gente dá insumos para que essa comunicação venha contra as nossas pautas, né? É muito problemático, né? Então talvez tomar cuidado para não contribuir com os espantalhos criados pela direita, que a gente sabe que são espantalhos criados justamente para poder ir contra, tornar a população contra essas pautas, né, com distorções e mentiras, como por exemplo no caso da pauta trans, tem várias distorções e mentiras com relação ao movimento trans, e tudo a partir da criação de espantalhos, né? E essa atuação do Jean Willis tem que ponderar justamente isso. Será que esse posicionamento agora, será que eu falar isso não vai abrir esse caminho? Eu acho que tomar um pouco desse cuidado justamente porque a gente, a esquerda, não está sabendo ainda comunicar, principalmente nas redes sociais, se comunicar com o povo de um modo geral. Então a gente tomar esse cuidado para não ficar dando insumo para a extrema-direita, para a gente não acabar perdendo espaço futuramente aí com eleição de parlamentares que, no final das contas, vão efetivamente votar as propostas. Porque discutir por discutir, a gente vai estar discutindo, a gente vai estar combatendo isso durante o tempo todo. Mas se a gente dá insumo para essa galera conseguir colocar a população contra essas pautas, a partir de distorções, a partir de mentiras, a gente acaba perdendo esse espaço futuramente nas próximas eleições. Então, acho que é importante a gente ter um pouco dessa ponderação, assim, né? Eu não tenho visto nada que o Jean Willis tenha dito que realmente dá esse caminho. Novamente, eu vejo aí um cinismo, essa preocupação do próprio Eduardo Leite com a homofobia dessa forma também, eu vejo como um cinismo e uma tentativa de angariar um espaço político ali, né, no meio dessa polêmica, mas eu acho que é importante ponderar um pouco disso, sabe? Eu me preocupo muito com essa questão de não criar insumos para a extrema-direita dentro, porque a gente vê o crescimento aí de parlamentares como o próprio Nicolas Ferreira, a partir desses discursos transfóbicos, a partir dessa criação de espantalhos e a partir do medo e preocupação das pessoas com o desconhecido, né? Então, os evangélicos têm esse lado com relação à comunidade LGBT, muito pela doutrinação que muitos dos pastores e a igreja estão trazendo, mas também por não conhecer essas realidades. E aí essas realidades serem usadas de forma desonesta e mentirosa para movimentar essas massas é algo muito perigoso para a gente, sabe?